Olá! Você está escutando Mulheres de Produto, o podcast mais empoderado de mulheres em tech e produtos digitais. Eu sou a Vanessa e junto com a Ingrid vamos falar sobre o que é esperado de cada etapa da carreira de um Product Manager. Nós fazemos parte da comunidade Mulheres de Produto, a maior comunidade de produtos para mulheres do Brasil. E para entrar em contato com a gente, é só mandar uma DM no Instagram em qualquer rede social. Ou se você preferir e-mail, pode mandar para podcast@mulheresdeproduto.com. E já aproveitando que o assunto também é sobre transição de carreira e isso se conecta com estudos e qualificação, este episódio tem apoio da PM3, a escola referência na educação em produtos digitais no Brasil. Aproveite o cupom MDP20 para estudar nos cursos mais aprofundados e atuais da área de produtos. O que faz uma APM? O que é esperado de uma PM e PM Senior? O que tem de diferenças? O que preciso para subir de nível? Quais hard e soft skills? Enfim, perguntas que estão na cabeça das mulheres de produto e que tentaremos responder aqui. Bom, hoje estamos na presença de 3 mulheres, a Caroline Marques, a Juliana Siqueira e a Jéssica Gilernia. Bom, vou pedir para que vocês se apresentem rapidinho, antes da gente começar aqui a falar um pouco sobre o nosso episódio de hoje. Oi, gente, eu sou a Carol, podem me chamar assim, Caroline Marques. Eu estou trabalhando na Nubank. Recentemente, faz 15 dias que eu fui promovida para PM e passei 1 ano e 2 meses como APM, através do primeiro programa de formação de APM que teve lá no Nubank. É um prazer estar aqui com vocês, contem comigo. Oi, gente, eu sou a Juliana, podem me chamar de Ju. Sou PM na Flash Benefícios, estou na carreira de produto há mais ou menos 3 anos e meio. Estou na Flash desde janeiro. Espero bater um papo legal aí com vocês e que a gente possa trocar muito nessa conversa. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Jéssica e eu trabalho no PicPay, eu sou Product Manager lá também. Trabalho com produto já faz quase 6 anos aí. E é isso, contem comigo aí espero que a gente tenha um papo super legal aqui hoje. Show, legal. E aí, acho que para começar a nossa conversa aqui, eu queria ver a opinião de vocês, de cada uma aqui, o que cada role e cada cargo específico, qual que é a diferença de cada um, né? A Carol tá representando aqui o APM, e eu queria ver contigo, né? Qual que é a diferença de um APM para um PM agora que você fez uma migração de 15 dias? Aí depois eu vejo a opinião de quem já tá um pouquinho mais de tempo. Boa. Então, como APM, não é cobrado... Na verdade, depende de cada instituição. Dentro do Nubank, não era cobrado um conhecimento prévio da área de produto. Então, como APM, era mais cobrado as soft skills do que as hard skills. Lá, a intenção era pegar pessoas do mercado através das soft skills que elas tinham em comum e aí formar elas internamente para suprir um mercado de trabalho que é difícil ter PM hoje em dia. Hoje a gente está numa situação onde tem mais demanda do que pessoas para ocupar essas vagas. Então, dentro desse programa de formação, era o objetivo da gente lá dentro formar os PMs de acordo com a cultura, de acordo com os requisitos que o Nubank queria. Agora, com o PM, eu já tenho um escopo mais claro. Então, o escopo é maior do que um APM, eu acho que a gente vai conversar mais sobre isso. E eu já tenho uma equipe mais própria, eu sou a única PM dentro da squad. Eu tenho demandas com stakeholders externos com maiores necessidades do que eu tinha como APM, porque como APM eu estava mais no sentido de pequenos testes, discovery, não tinha tanta aquela pressão de delivery, era mais ajustado entre o APM e o PM Senior. Agora, como PM, não. Eu já trato diretamente com os stakeholders envolvidos,
já tem uma cobrança bem maior, teoricamente também por conta do escopo que é maior do que um APM. Acho que é bem isso que a Carol falou, assim, varia bastante entre empresas, eu acho. Eu dei um salto um pouco diferente, assim, eu fui de PO a PM. Na minha carreira, a nomenclatura APM não existiu, de fato, assim. Mas no frigir dos ovos, o que eu fazia como PO foi muito esse momento de formação, de entender como que funciona essa dinâmica, né? Então, acho que é bem parecido com o que a Carol falou, assim, eu acho que como PM, a gente acaba tendo um pouco mais de exposição ali com alguns stakeholders maiores mesmo, mas acho que está muito mais ligado ao como você vai ganhando essa experiência, assim, para definir essa fronteira ao longo do seu trabalho, né? Eu trabalhei 2 anos como PO e depois fui para PM mesmo. Boa. Eu também, quando eu comecei no mercado de produto, a APM não era uma nomenclatura que existia, ainda não era um cargo que fazia parte do meu mundo. Para falar bem a verdade, quando eu comecei a trabalhar com produto, eu, na verdade, entrei para ser analista de negócios, então, que ainda realmente estava bem no inicinho, essa parte de produtos e tudo mais nas empresas. Mas eu acho que é muito do que as meninas estão falando, né? Para você ser PM, você precisa ter uma boa comunicação, você precisa conseguir ter um bom relacionamento com as pessoas que estão próximas a você. Como a Carol disse, né? O que o Nubank fez justamente foi trazer essas soft skills, né? Que é super importante para o nosso mercado, para aquilo que a gente tem para fazer. Quando a gente fala em hard skills, a gente já está falando de talvez um conhecimento um pouco mais profundo em produto. Então, como é que a gente, pelo menos como é que eu iniciei no mundo de produto, né? Eu comecei conhecendo um pouco sobre Scrum, sobre Kanban, sobre métodos ágeis. Então, geralmente é por essas beiradinhas aí que a gente vai chegando no mundo de produto, né? E aí a gente vai se desenvolvendo e vai conhecendo. Então, eu acho que para ser um bom PM, você precisa primeiramente ter uma boa comunicação, ter um bom relacionamento com as pessoas. E se você puder já conhecer um pouquinho aí sobre alguns frameworks, eu acho que já ajuda bastante para você começar no mercado. Show, muito bom saber um pouquinho até da trajetória de vocês aí, né? E aí, bom, a gente percebe, né, que com o passar do tempo, o mercado ele precisou, ele começou a entender que era importante realizar a formação de pessoas de produto, né? E não apenas fazer a contratação aí de pessoas seniors, etc. E aí a gente já conversou aqui um pouquinho sobre o papel do APM, do que é esperado aí de um APM. Então eu já vou puxar aqui uma outra pergunta que está mais relacionado com a visão. Assim, o APM, ele trabalha obrigatoriamente com um Product Manager ou não, né? O que é que vocês têm para dizer para a gente sobre isso? Bom, eu acho a palavra obrigatoriamente muito forte. Então, na verdade, depende da empresa onde está inserido, do contexto e tudo mais. O fato é que um APM é uma pessoa jovem nessa área, então claramente ele não vai ter as atribuições para pegar um escopo muito grande ou ser totalmente independente. Então tem que encaixar o escopo com a condição que ele está naquele momento. Um APM ele conseguiria trabalhar sozinho, sem ter um acompanhamento, se uma outra pessoa dentro do squad tivesse a função, por exemplo, um PO, auxiliando o APM nos rituais, nessas questões de agilidades, alguns frameworks, e ele pegando um escopo menor. Só que o que é mais comum dentro do contexto que eu estou? Mais comum o APM trabalhar junto com o PM, porque o PO, ele está cada vez menos dentro das squads, pelo menos lá dentro do Nubank. Então, o squad é mais composta por PM seniors do que POs. E aí, naturalmente, o APM vai se encaixando nisso como uma função de criar essa visão de produto junto com o PM senior, mas pegando um escopo paralelo.
escopo de testes, escopo de discoveries e dentro desse segmento. Eu concordo bastante, assim, depende muito do contexto, mas eu acredito que trabalhar mais próximo de uma pessoa mais sênior que você é sempre um bom caminho para você aprender skills, principalmente as hard skills, um pouco mais rápido, né, do que tentar navegar sozinho ali nesse contexto. Minha opinião, assim, o APM começa ali junto com uma pessoa para ir aprendendo, pegando esse escopo, mas ao longo do tempo, até para ele evoluir na própria carreira, ele se tornando cada vez mais independente até conseguir atuar como PM de forma um pouco mais independente. Acho que tem que ter esse momento de transição ali para a pessoa evoluir. Eu acho bem bonito, né? Porque a gente pensa que tem que, não obrigatoriamente, mas trabalhar ali é uma coisa organizada. E a gente vê que no mundo real não é tão exatamente assim, né? Eu comecei como analista de produto. Na minha época eu também não tinha APM, mas era analista de produto. E aí eu me lembro que eu gerenciava um squad já, tipo, no primeiro nem no primeiro ano, no primeiro mês eu gerenciava um squad, tinha um PM, ele saiu, eu fiquei por conta dele, depois o outro PM eu fiquei por conta do outro squad. Quando eu vi, eu tava com 3 squads, eu estava, ok, eu preciso de alguém, por favor. Porque eu acho que é muito mais orgânico e é muito mais confortável quando uma pessoa está no começo da carreira, tem uma pessoa mais sênior comunicando com ela ali. E ele vai te direcionando, né? Como até mesmo eu participava de algumas reuniões, sabe, como se comportar com alguns stakeholders, como o jeito de se falar. Às vezes você tem uma notícia ruim, mas tem um jeito que se falar aquela notícia ruim. Então, quando você tá novo ali, você acaba não entendendo como que faz aquele gerenciamento, né? Então, eu gostaria que todas as empresas que tivessem APM, ou pessoas que estão no começo da carreira, realmente tivesse essa visão de ter uma pessoa mais sênior ali. Só que aí, em contraponto, a gente tem aquela pessoa que é sênior, que está gerenciando um squad e tem que gerenciar, teoricamente, uma pessoa também, né? E aí a gente brinca que a gente tem dupla jornada. Então, como é que a gente faz esse gerenciamento não sendo gerenciamento, sabe? Como que o PM sênior, ele consegue ajudar aquela outra pessoa que está no começo ali na sua jornada, ou até mesmo o PM que não está no sênior, está no pleno, e né, melhorar, assim, sem estar no job description dela, tipo, olha, você precisa ajudar essas pessoas. É complexo. Porque, enfim, é o que você mesmo disse, assim, não faz parte do nosso job description, mas faz parte, sabe? Faz parte de você dar uma ajudinha aqui, dar um empurrãozinho ali. Então, é aquela parte dos relacionamentos que eu comentei, né? Esse relacionamento, ele não serve apenas para stakeholders, ele serve para o time, ele serve para a empresa. É aquele negócio que a gente fala aqui, que uma mulher levanta para as mulheres, né? E aí no time tem que ser a mesma coisa. Então, pelo menos para mim, não existe muito essa questão de time A ou time B, somos todos da mesma empresa e a gente está junto para trabalhar aí, para erguer a empresa, né? Que é essa a ideia. Mas eu acho que existem sim algumas oportunidades de a gente trabalhar em parceria e ajudar essas pessoas que são mais iniciantes na carreira, talvez assim, dizendo assim. Eu acho que até no dia a dia, então participando, sei lá, de algumas cerimônias, dando a mão em algumas coisas. Então, por exemplo, que tipo de dúvidas que você tem, como é que eu posso te ajudar, fazendo alguns one-on-ones com essa pessoa. Então, assim, você não precisa estar gerenciando ali o dia dela, tudo que ela está fazendo para saber se ela está seguindo pelo mesmo caminho que você seguiu, porque também não quer dizer que o que você fez é a melhor escolha do mundo, que por onde você passou é o único caminho possível. Então, assim, existem muitas carreiras, existem muitas coisas que a gente passa durante a nossa carreira que não necessariamente são iguais. Então, por exemplo, aqui nós somos em 5 pessoas, onde cada uma tem a sua jornada, tem a sua carreira, tem a sua história, e todas trabalhamos com produto no final do dia. Então, eu acho que esse tipo de ajuda sempre é muito útil. Então, ter papos, ter um momento de descontração, às vezes pegar, sei lá, 15 minutinhos aí no final do dia, depois do expediente, ou um pouquinho antes do almoço, e você fala assim, putz, vamos bater um papo, vamos conversar, vamos jogar a conversa fora. O que você quer falar sobre o produto? O que você conhece? O que você não conhece? O que você tem vontade de aprender?
compartilhar tanto experiências, porque às vezes a sua experiência fala muito mais do que um livro, alguma coisa que a pessoa possa ler. E você pode compartilhar com elas até materiais que já te ajudaram um dia, cursos que você fez e que já te passaram, informações que um dia foram passadas para você e que você pode repassar isso, sabe? Então, eu acredito que essa ajuda, ela vem de várias formas, não necessariamente gerenciando uma pessoa, sabe? Boa. Durante esse processo de mentoria, gerenciamento que a gente estava conversando, e nesse trade-off do PM Sênior, tá lá tentando administrar, às vezes, mais de um squad dentro daquela BU, e ao mesmo tempo tentando auxiliar o EPM a se desenvolver. Na minha experiência, eu tive uma figura que ficou ali no meio termo, que é o Buddy. Então, o Buddy é aquela pessoa que ela vai estar entre o PM Sênior e o APM nessa jornada de aprendizado, nessa jornada de chegar até o produto. Então, na minha experiência, eu tive uma Buddy muito direta, muito próxima, e aí eles estavam me auxiliando muito nessa questão de, tipo, Carol, não sei o que fazer no Discovery X. Em que momento aquele framework se aplica? Por que eu tenho que olhar essa métrica e não aquela outra métrica? Como é que eu defino meus guardrails? Como é que eu sei defino meu critério de sucesso? Então, ter essa pessoa mais para dar uma atenção plena no micro, eu acho que deu um boom, assim, nesse processo de formação da minha carreira. Porque, às vezes, a gente tem um tempo muito corrido. O tempo todinho fazendo discovery, olhando para o delivery, entendendo as novas oportunidades. E aí, gerenciar todo esse contexto, junto com ser responsável indiretamente ou até mesmo diretamente pela formação do APM que está surgindo, dando esse suporte para ele dentro do mercado, às vezes essa pessoa, ter uma pessoa como o Bori ajuda também nesse caminho. Nossa, sim, eu tive uma buddy maravilhosa também quando eu comecei. Aliás, um beijo, Luísa. Ela foi importantíssima na minha formação, assim, por dar esse suporte. Mas eu também acho que, assim, pode ser um pouco a dupla jornada, né? Porque nossas funções ali do dia a dia como PM são muito... nos sugam bastante, assim. Mas também ajudar ou mentorar uma pessoa que está indo neste carreira faz com que a gente se desenvolva também, né? Assim, por um lado, você começa a refletir bastante sobre como você mesmo trabalha e então eu acho que essa troca é muito importante, não pode ser muito distante, sabe? De ter do APM para o PM, não pode ficar muito longe, assim, porque eu acho que ambos vão se beneficiar dessa relação. Mas eu também concordo que não precisa ser necessariamente um gerenciamento ali no micro, de ficar vendo tudo que a pessoa fez, e mais no sentido de guiar, de ser um guia mesmo dessa pessoa ali no início da carreira dela. Acho que é buscar ser para as pessoas aquilo que a gente buscou quando a gente começou, né? É tentar ter essa visão aí também, dessa empatia, e falar, putz, quando eu comecei, o que eu senti falta, né? Onde que eu precisava de uma ajuda? Então, talvez ter esse feelingzinho aí para ajudar as pessoas. Muito bom o gancho que a Carol puxou, né, do papel aí do Buddy, né, dentro de todo esse processo de formação aqui do profissional. E aí eu me questiono e me pergunto, a gente até pontuou bem rapidinho, assim, pincelou, sobre o PO, né, então uma curiosidade, assim, onde entra o papel do PO, né, dentro de toda essa história aí de formação e como ele fica? Basicamente, o PO, esse cargo vai existir daqui a algum tempo ou não? Essa é a pergunta de milhões. Todo mundo fala de APM, analista de produto, PM, e o PO? Eu estou sentindo ele um pouquinho excluído aí da conversa. Essa é a pergunta de milhões, exatamente. Existirão POs daqui a uns anos? Não sabemos. Mas, enfim, como eu comentei, né? Depende muito da empresa. A gente tem essa nomenclatura que diverge, né? Pode ser que numa empresa o PO e o PM seja a mesma coisa, pode ser que na outra a gente já tenha efetivamente essa diferenciação do PO e do PM nos cargos e naquilo que eles vão ter de ação no dia a dia. Mas o papel do PO, vamos lá no Scrum Guide, esse ser aí que vai ajudar, que vai gerenciar no sentido
mais operacional, né? Não gerenciar equipe, não gerenciar time, mas você está gerenciando as demandas, aquilo que é entregue. Então, é um alinhamento de expectativas entre os stakeholders e as pessoas que estão ali dentro do seu time. É engajar as pessoas que estão trabalhando com você também, porque sim, embora você não seja líder delas, vocês estão trabalhando junto, então o bom relacionamento de vocês faz com que as pessoas se engajem, que elas estejam sempre próximas para que você precisa, e eu digo isso por super experiência própria, os times que eu sempre trabalhei foram super maravilhosos, e então eu acho que é essa parceria do time com o PO, enfim, é essa parceria que a gente precisa ter no dia a dia, para que a gente consiga ter as entregas que a empresa tem as expectativas, né? Então, é esse alinhamento entre stakeholders do time, nunca esquecendo que, obviamente, você não é gerente do time e você só está ali para viabilizar, digamos assim. Então, trazer o ponto da expectativa ali vindo dos stakeholders, trazer essa visão para o seu time e fazer com que a entrega seja uma entrega de valor. Eu vejo o PO, concordo com tudo que foi falado, só acrescentando um ponto. Eu vejo o PO, olhando para o futuro, uma pessoa que ela vai ceder um pouco mais lugar dentro da squad em si, do micro, e eu vejo ele mais dentro do universo intra-BUs, algo bem mais amplo. Porque dentro da squad, o PM, às vezes, já vai pegando essa função do PO em alguns momentos, que é o quê? Que até então era designado para eles. Fazer os rituais da forma correta, segundo o Scrum, ter toda aquela metodologia, fazer aqueles desbloqueios entre as tasks, gerenciar alguns stakeholders mais internos. E isso, dentro da nossa função como PM, a gente vai fazendo isso organicamente. Agora, a partir do momento que a gente vai expandindo, vai tendo interações entre 5, 6, 7 squads diferentes, vai ter que ter uma pessoa lá para gerenciar todos esses stakeholders externos. Então, eu vejo o PO cedendo um pouco do lugar dentro do micro ali do time na célula em si e passando mais nesse papel como auxiliando a build de uma forma geral, entre os squads e traçando essa interdependência, essas relações entre os stakeholders de uma forma mais macro. E aí eu acredito que esse provavelmente é um futuro que a gente está se encaminhando. Eu concordo bastante com o que vocês disseram, né? Eu acho que o termo, o cargo PO não vai existir. Bem polêmicas. Eu acho que ele não vai existir mais, assim. Porque a gente, pelo menos no atual mercado brasileiro que a gente está vivendo, né? O PM, ele tá sugando tudo que um PO faz. Então, normalmente, um cargo de PM é basicamente o PM estratégico e também é o PO também. Então, basicamente, não vai existir. Ou o PO, ele vai trocar o nome do cargo dele para um PM, ou vai manter ali. E eu acho que esses nomes de cargo é muito engraçado, porque a gente acaba pegando os nomes de cargos lá de fora e tentar aplicar um novo cargo aqui, e já existe esse cargo com outro nome. E aí você fica, cara, existe tanto cargos na área de produto que você fica, o que tá acontecendo? Porque, como a Carol falou assim, o PO pode ser algo mais generalista, macro, que interliga. Eu falei, cara, existe um nome de cargo que seria um staff Principal Manager, Product Manager, ou, se eu não me engano, tinha um outro também. Falei, é a mesma coisa. Então, eu acho que em linhas um pouco mais tortas, assim, eu acho que o PO, ele acaba virando um PM e um Scrum Master, um APM. Eu acho. Eu concordo, assim, eu acho que vai rolar uma... PO, ele vai se difundir na squad, não só para o PM, né? O PM assume muitas das funções de um PO, mas squads mais maduras, você vai vendo que existe uma tendência do pessoal ser mais autocolaborativo, assim, e o papel do PO fica mais estratégico e facilitador mesmo de alinhamentos do que de ficar ali tentando organizar as cerimônias da squad e tal. Mas eu também acho que vai acabar, assim. Mas na verdade, a minha expectativa é que
não é que esse cargo vai deixar de existir, mas é que a gente comece a alinhar, ter uma carreira de produto um pouco mais uniforme, assim, porque o que acontece muito é o que você falou, tem muitos cargos que executam funções muito similares, mas têm nomes completamente diferentes, e aí fica muito difícil para quem está na carreira de produto até transitar ou entender em que momento de carreira você está, assim, porque cada empresa parece que criou sua própria carreira de produto ali e é muito, é muito complexo mesmo. Mas eu acho que ao longo do tempo, assim, vai evoluindo um pouco mais, assim, até pela carreira de produto ser uma carreira mais recente, do que muitas outras. Você pode nos apoiar de diversas formas, seguindo a gente do seu agregador favorito do podcast, ouvindo pela plataforma Aurelo e assinando nos planos. A partir de R$3, você nos ajuda a manter a produção de conteúdo. Bom, daí, sabendo que a gente existe, né, um role aqui na área de produto, e falando um pouco mais, a gente já falou um pouco, né, sobre o que é esperado de um APM, agora eu queria saber de vocês o que é esperado de um analista de produto. A Van até falou um pouquinho sobre isso, né, que ela começou ali como analista de produto e depois já estava ali gerenciando 3 squads. Eu também iniciei a minha carreira como analista de produto, e aí depois evoluí ali para um APM, etc. Mas eu queria saber um pouquinho de vocês aí, o que vocês entendem na visão de vocês, o que é esperado desse papel, né, desse analista de produto. Bom, analista de produto. Se você pesquisar isso no LinkedIn, vocês vão achar tanta coisa que eu não... Olha, vou te contar. E o analista de produto, ele pode vir a ser como um APM, ele pode vir a ser um PM júnior, ele pode vir a ser um PO, enfim, a nomenclatura que você quiser dar, você traz isso de acordo com... É o que a gente estava conversando para as outras áreas, né? Então, é o APM, é o PO, é o PM, depende muito da empresa que você está para que essa nomenclatura aconteça. Então, eu já vi vaga, por exemplo, analista de produto, Product Manager. Então, assim, amigo, vamos lá, é analista de produto, é Product Manager, o que você está esperando aqui, né? Então, eu acho que é mais polêmico a gente colocar em caixinha justamente por isso, sabe? Porque, às vezes, o que você faz como analista de produto num lugar, eu faço como PO a mesma coisa, só que a gente se chama de nomes diferentes. E foi o que eu comentei com vocês, eu comecei como analista de negócios, e foi para PO da mesma forma. Então, assim, é bem complexo a gente colocar nas caixinhas aí o nome dos cargos hoje em dia, viu, para produto. Eu acho que o analista de produto, eu também descobri recentemente que o analista de produto é o que vai na carteira de trabalho oficialmente para o PM, e eu fiquei, caramba, que novidade! E eu descobri que o PM não é regulamentado, mas isso é uma outra história, enfim. Cada empresa, ela muda. Você pode... Todo mundo aqui é produto, todo mundo PM, ou cada um faz um cargo que a gente falou. Uma analista, outra PM, né? A gente está fazendo a mesma coisa. Então, cada empresa tem o seu nome, que vai na carteira, e o seu nome que você coloca no LinkedIn, que eu brinco disso, e o que você realmente faz, né? O que no final do dia importa é o que você está fazendo de conteúdo. Então, como é que você está se vendendo no dia a dia? Coloca no LinkedIn, você está fazendo métrica, coisa de produto, de PM... Poxa, coloca lá, sabe? Você tá fazendo isso. Não é só porque o seu cargo diz que você é aquilo que você tem que fazer aquilo apenas, né? Ou sua empresa. Então, o cargo, ele não importa. Pelo menos ali no inicial. O cargo, ele não importa. Importa o que você realmente está trazendo de conteúdo, sabe? E aí, obviamente, quando você vai escalando de nível, quando você entra no caminho tradicional de PM... que você tem o PM Júnior, aí você tem o PM Planner, você tem o PM Senior, e aí você vai para o carreira Y, obviamente tem coisas e escopos que mudam, que são muito diferentes do que aquela base, né? Então, na base existem muitos nomes e no final existem poucos nomes ali de cargos. Basicamente é isso.
A Van estava comentando, né, e comentou um pouco sobre a escadinha, né? Bem rapidinho. A gente tem PM, tem o PM Júnior, PM Sênior, enfim. Eu queria saber de vocês o que vocês entendem de qual é a diferença, né, entre um PM e um PM Sênior. Agora escalando um pouquinho mais. Eu sou o PM. Qual a diferença que a gente deve esperar, né, entre essas duas funções, né, esses dois cargos? Acredito eu que a diferença que a gente tem, que a gente percebe no dia a dia, é talvez a confiança que a empresa tem um pouco mais em você, a autonomia que ela te dá naquilo que você vai trabalhar no dia a dia, sabe? Existem empresas que, enfim, elas te dão uma autonomia desde do seu início ali, quando eles percebem que você já tem uma maturidade, mas tem empresas que não, né? Que eles esperam perceber em você, perceber que você realmente está apto aí para receber esse sinal verde, digamos assim, para que eles possam ir liberando aí sua autonomia. Então, por exemplo, eu trabalhando como PM Sênior, eu já tive acesso a basicamente gerenciar o produto como um todo. Eu tinha, na época, eu era como PO e meu gestor era PM, que na verdade é um GPM. Enfim, as nomenclaturas que a gente estava conversando aqui, entendeu? E eu tinha tanta autonomia que eu podia fazer o meu trabalho e ter essa autonomia de cuidar do produto como um todo, da área como um todo ali, junto com o MISPED, e eu poderia tomar decisões que eu achasse que fizesse sentido para o meu produto, no sentido de delivery mesmo, né? Então, assim, eu tenho uma feature que é bacana, eu vi uma pesquisa, eu estava vendo as notas que a gente recebeu aqui do aplicativo, enfim, sugestões que a gente recebeu de usuários. Então, existia essa possibilidade de eu poder visualizar esses dados e trabalhar com esses dados, o que é muito legal. Assim. Então, você ter acesso a esses dados e você poder fazer alguma coisa com eles, porque não adianta nada você ter o dado e não poder trabalhar, né? Então, eu acho que quando você já está mais sênior, você já conhece um pouco mais sobre o produto e tudo mais, você automaticamente vai tendo mais essa liberdade de construir o seu produto, sabe? Obviamente, você não faz nada sozinho, ninguém faz nada sozinho, independente do cargo que se tenha, mas eu acho que você tem um pouco mais de autonomia, sabe? Então, a empresa olha para você e fala, putz, acho que a Van ali, ela vai conseguir, sabe? Então, vou deixar ela vou deixar ela seguir aí e atuar com o próprio time, sabe? Eu acho que tem essa parte da confiança da empresa também. Sim, e falando de hard skills, eu acho que a principal diferença entre o PM mais júnior e o PM sênior, o PM quando tá no início da carreira, o júnior, ele tá mais focado no execution. Então, as atividades que são passadas para ele são menos ambíguas, são algo mais direto. E cabe ao PM mais sênior desvincular toda aquela complexidade, aquela ambiguidade que tem naquela solução, definir toda a visão estratégica, qual é a métrica, que às vezes as métricas ainda precisam ser criadas. A diferença do PM Júnior já está mais claro, então ele já tem que fazer um trabalho mais direto, voltado à execução. Como é que entregando esse produto, definido, vou mexer no KPI X, no OKR X, e já no PM Sênior não. Ele tem que traçar essa estratégia, essa visão de longo prazo, e aí deixar a estrutura mais clara possível para os PM júniors trabalharem e entregarem dentro da hard skill de execution. Que só complementando a Carol, é justamente o que a gente fala, né? De ter a diferença do tático, do estratégico. Então, a gente tem o PM Júnior mais ali no operacional, mais ali no dia a dia, o PM pleno, talvez. Então, o PM pleno, eu acho que ele já começa a ter uma visão mais estratégica, dependendo da empresa, ele consegue abrir um pouco mais. E para o PM Sênior, ele já começa a trazer essa parte do estratégico um pouco mais forte, sabe? Então, você começa a atuar no dia a dia pensando exatamente na viabilidade do seu produto e naquilo que naquilo que o seu produto faz, se faz sentido, se ele está, como disse a Carol ali, se ele está atingindo as métricas que a gente está esperando.
Então, eu acho que tem essa divisãozinha que é muito, muito comum de ser feita também, sabe? Vocês Isso é conseguiram me muito ouvir? verdade. Uhum. Tava travando para mim, desculpa. Tá tudo bem. Mas isso é muito verdade, viu? Porque eu virei PM sênior há uns 4 meses. 4 meses. E aí eu me lembro que quando falaram pra mim, você é PM sênior, eu fiquei, eu não acho que sou não, hein, gente? Acho que vocês estão fazendo alguma coisa errada. E aí é muito engraçado, porque a gente vai pegando essas experiências e a gente fazendo algo além do nosso cargo que se diz, ou mostrando essa confiança que a gente tem de produto, esse conhecimento, e eu fico, cara, talvez sim, talvez eles não estejam errados, eles viram algo que eu não estou vendo. E aí eu acho que quando a pessoa ela tá ali na transição, que quando a gente tá. É muito engraçado, quando a gente é PM Júnior, a gente parece que já sabe claramente como é que a gente faz essa transição para um PM pleno, normal, né? Mas quando a gente tá no PM, ali, a gente, para fazer a transição para o sênior, parece que é muito difícil. Acho que tem um limbo enorme ali. Você nunca sabe o que está acontecendo. Assim, o que eu preciso fazer para ser um PM sênior? Assim, checklist. Eu preciso ter uma visão estratégica melhor. Ok. O que mais? Assim, qual que são as hard e soft skills? Então, comunicação é primordial para todo PM, PO, PO, APM e todas as nomenclaturas, assim. Então, qual que são as hard skills para um PM sênior? E soft skills? Importante, assim, top 5 de cada uma. Bom, vamos lá, top 5 é bastante, hein? Vamos lá. Eu acho que de soft skills a gente já falou bastante, né? A gente já falou de comunicação, a gente já falou de relacionamento. Eu acho que é importante também você fazer parte da cultura da empresa, entender a cultura da empresa e ver se ela faz match com aquilo que você acredita, porque isso também faz muita diferença no dia a dia. E para hard skills, eu acho que a gente precisa conhecer isso para o sênior, né? Eu acho que a gente precisa conhecer bastante sobre o que é um bom discovery, o que é um bom delivery, o que são essas entregas que a gente está falando tanto no dia a dia, o que é ter uma entrega de valor, o que é uma métrica, para que essa métrica serve, para que você vai usar isso no dia a dia, quais são as OKRs que a sua empresa tem, como você alcança esses OKRs, quais são os KRs que você precisa alcançar para atingir esse OKR. Então, eu acho que são ponteiros que fazem toda a diferença na empresa como um todo, sabe? Então, o legal de você ter essa visão mais macro, de você ser mais sênior, é você começar a se preocupar também com o que a empresa ganha. Porque muitas vezes a gente pensa muito no produto, no cliente, e a gente foca só nisso, assim, porque, puta, eu preciso entregar uma boa experiência para o meu cliente, nossa, meu produto tem que ser massa, enfim, e às vezes a gente esquece que, assim, a empresa também precisa ganhar alguma coisa para se manter de pé, né? Então, a empresa também precisa faturar, a empresa precisa ter seu TPV, sua receita, seu lucro, e isso é muito importante e faz todo sentido quando a gente começa a parar para pensar e colocar isso na balança também no nosso dia a dia, sabe? Putz, como é que eu atinjo isso? Como é que eu faço a minha empresa ganhar e o meu cliente ganhar também? Então, eu acho que quando você passa a ter essa visão um pouco mais macro, que você deixa de pensar apenas no cliente, não estou dizendo que você não deve pensar no cliente, muito pelo contrário, tá? Mas ter essa visão da empresa também eu acho que é muito importante, porque eu, quando PM mais júnior e tudo mais, para mim era o cliente no centro, na esquerda, na direita, acima, abaixo, only cliente, sabe? Então é legal ter essa visão também dos ganhos da empresa para quem é mais sênior. Bem filosófico. Eu acho que quando a gente tá ali no sênior, né? A gente, quando a gente tá na escala, cada escala a gente olha para um ponto, né? O júnior olha muito ali pro usuário final, o nosso cliente. O pleno, ele já consegue ver o usuário final, ver um pouquinho mais de viabilidade técnica, o designer. E aí, quando você puxa pro sênior, parece que ele tem que tomar e olhar tanta coisa, assim. Você vê que no dia a dia é muito rápido e simples, quer dizer, de vez em quando, mas
a gente consegue ter uma noção e pensar muito mais rápido, assim. É muito engraçado que você já tá lá falando, nossa, tô pensando nisso daqui, não, vai afetar isso daqui, não vamos fazer. Já decidi aqui em 2 segundos toda essa fila, entendeu? Então, eu acho que... E você vai adquirindo experiência ao decorrer do tempo, né? Então, é bem isso. Fala, cá. Nossa, muito verdade. Ouvindo vocês falando aqui, lembrando das coisas que acontecem, né? Toda vez que eu converso com os meus PMs mais seniors, meus líderes direto, é justamente esse pensamento que eu tenho. Como é que essa pessoa pensou tão rápido algo que eu passei 2 dias para pensar? Então, tipo, é muito isso. Eu acho que a senioridade vem com a experiência, com certeza. Então, vai pegando cada um daqueles casos. Então, coisas que para mim, como PM júnior, eu levo mais tempo para pegar. Por exemplo, hoje uma das minhas maiores dificuldades, que eu levo um certo tempo, é entender o problem solve. Então, tipo, não, lá na raiz da dor do usuário, qual é o real problema que eu estou resolvendo para que eu construa o produto da forma correta e não construa em cima das consequências que no final não vai me levar a lugar nenhum. Então, quando eu estou desenhando todas aquelas oportunidades que eu poderia ter, fiz lá o framework da árvore de oportunidade, entendi todas as alavancas que eu consigo ter, é muito claro para mim, ou não é tão claro para mim, na verdade, como aquilo vai interferir diretamente no meu outcome principal e como eu devo priorizar cada uma daquelas alavancas. Quando eu levo isso para um PM 100 e a gente vai discutir, é muito direto para eles. Então, eles falam assim, não, Carol, vamos fazer por esse lado aqui, porque aqui já tem um impacto X. Com esse impacto, tu já vai levantar tanto essas métricas aqui, a gente vai ter um custo tal, e relacionado a tudo isso daqui, a gente vai encontrar que o cliente, resolvendo essa dor do cliente, a gente vai ter maiores ganhos para a nossa empresa. Então, essa agilidade do pensamento, eu acho que é a principal diferença entre o PM 100 e o PM Júnior. Só te deixando um pouco mais tranquila, Carol, que tempo de casa também ajuda nisso, tá? Não necessariamente só porque você conhece muito do assunto, sim, é importante, mas quanto mais tempo de casa, aquilo vai se tornando tão simples para você que os termos que quando você chegava, você falava, gente, mas o que isso significa, pelo amor de Deus? Hoje você está falando esses termos, sabe? E tem outras pessoas olhando para você e falando, nossa, mas do que ela está falando, pelo amor de Deus? Então, fica tranquila que tempo de casa também ajuda. Sim, acho que tempo de casa, tempo de... aliás, conhecimento do mercado que você está trabalhando, inserido ali, são coisas que ajudam bastante na tomada de decisão mais rápida, assim, né? Então, quando você muda de empresa, pode ser que você, por ser um PM sênior, vai conseguir pegar mais rápido algumas informações ali, mas você ainda vai ter um tempinho de caminhada para conseguir também dar essas respostas um pouco mais rápido, assim. E uma coisa que eu tenho uma dúvida, assim, acho que empresas, principalmente que não tem uma carreira de produto tão bem definida ainda, que estão ali caminhando, né? Esse momento em que você deixa de ser um PM pleno, júnior pleno, e passa a ser um PM sênior, ele acaba ficando um pouco difícil de medir, assim. Não sei se vocês passaram por isso, vocês que já são PM sêniors, assim, mas eu sinto um pouco essa dificuldade, sabe? De entender como avaliar se eu tô nesse momento já ou não, assim, e eu não sei, como as empresas de vocês fazem esse tipo de avaliação. Tô devolvendo perguntas aqui. Isso é bom. Tava uma piada. Olha, por experiência, tá? Eu tinha um chefe que ele falava para fazer entrevistas acima do meu nível. Se eu passasse, é porque eu estava competindo com pessoas no nível superior a mim. Então quer dizer que eu já tô mapeando em algumas hard soft skills. Então eu comecei a fazer entrevistas para seniors e até que eu passei numa vaga que não era uma vaga de sênior. Mas eu acho que o ponto se você está sentindo que você pode ser um sênior, isso é uma opinião minha, tá?
E, obviamente, você tem que se conhecer, você tem que equilibrar todos os pratos aí que você está colocando, não só porque eu quero ser um sênior, porque eu quero ser um sênior. Não, entender realmente se você pode ser um sênior. E aí você vai testando, assim, sabe? Ou tinha uma professora que falava muito: se você não é uma boa aluna, finge que você é uma boa aluna. E eu brinco, e se você não é um sênior, finge que você é um sênior, e aí todo mundo te vê como sênior. E no final é isso. Não tem uma fórmula mágica, desculpa, eu não tenho. Eu acho que é complexo. É como a Van falou até um pouco antes, né? Ela falou, gente, como assim você está me promovendo para sênior? Eu não sou sênior. E eu acho que é muito isso, assim, você nunca vê o tanto de coisa que você faz, sabe? Porque em produto, a gente faz muita coisa, e a gente sai carregando muitos pratinhos que normalmente não são nossos também. A gente ajuda um, ajuda o outro, e é nesse dia a dia que as pessoas que são mais sêniores que a gente, né, que são os nossos líderes, eles olham e falam, putz, olha só, ela tá pegando aquilo que um sênior deveria ter pegado e não fez, ou ela fez de uma forma tão bem feita que, olha aí, ela já tem um conhecimento apto aí para ser uma pessoa sênior, ela já tem o conhecimento que a gente imagina, ela já faz aquilo, porque geralmente é muito isso também, né? A empresa, ela te promove quando ela percebe que você já faz aquilo que eles estão esperando que alguém da vaga faça. Então, eu acho que é muito isso, assim, também. Então, eu sempre acho que proatividade é super importante, assim, no nosso dia a dia, e seja para aprender coisas novas, porque, enfim, eu sei que para produto parece que não tem muita coisa, mas, caraca, tem muita coisa pra gente aprender. Tem muita coisa correlata que faz muito sentido a gente aprender. Então, a gente está o dia inteiro com designers, a gente está o dia inteiro com dados, a gente está o dia inteiro com um time de tecnologia, e fala, putz, o que será que dá para eu aprender com eles nesse dia a dia, para que eu consiga ter um dia a dia melhor, para que eu consiga evoluir junto com o meu time, sabe? E trazer o meu produto com essa evolução também. Boa, e eu acho que para todas, todo nível que a gente vai subindo, eu acho que isso é inerente de setar as expectativas. Então, se eu quero ser um PM pleno, PM sênior ou algo nesse sentido, a primeira coisa que eu fiz quando eu passei de APM para PM, agora nesse último ciclo, foi deixar essas expectativas claras. O que eu preciso entregar para subir de nível? Quais são os indicadores que eu vou mexer? O que é considerado dentro de Product Execution, por exemplo? Que eu cumpri essa hard skills? O que é considerado dentro de cada um daqueles pilares? Comunicação, Product Sense, Product Skills ou Product Execution. Então, deixar essas expectativas setadas e ter isso como um validador da tua entrega é muito claro, porque isso inibe qualquer subjetismos. Deixa isso mais tabelado, deixa isso mais validado o teu real desempenho. E é super legal isso que a Carol falou, e eu acho que é legal a gente aprender a fazer isso no dia a dia, mesmo nas empresas onde a gente não tem esse tipo de avaliação, né? Porque não é toda empresa que a gente tem esses dados, esses pontos que falam, precisamos que você atinja isso, isso e isso para que você evolua para um pleno, para que você evolua para um sênior, enfim, para que você evolua para a carreira em Y. Não é toda empresa que tem isso. Então, é legal que você tenha essa proatividade, sabe? Falar, putz, eu vou procurar o meu líder e vou falar, beleza, hoje eu entrei aqui, eu sou júnior, eu estou aprendendo, o que eu preciso saber, em que step que eu preciso estar para eu chegar num pleno. E pedir, é o que a gente falou um pouco antes, né? De pedir essa mentoria, de pedir essa ajuda para que você consiga galgar a sua própria carreira, né? Porque é o que a gente comentou, ninguém faz nada sozinho. Então, é aprendendo, é escutando um podcast, é lendo um livro, é assistindo um TED Talk, enfim. A gente tem tantas formas de aprender que esse dia a dia, no dia a dia, você pedir essa ajuda faz toda a diferença, sabe? Nossa, nesse episódio eu acabei ficando mais quietinha, assim, ouvindo muito aqui vocês e aprendendo. Até porque eu tô muito nesse momento, assim, de entender, tá bom, qual é o meu próximo passo, né? Qual as expectativas aqui que eu preciso alinhar, assim, muito relacionado com o que a Carol
comentou aqui. Tá bom. Quais são os indicadores aqui que eu preciso alcançar? Bom, meninas, nesse momento eu vou encaminhar a gente aqui para o final, né? A gente conversou bastante e queria agradecer a vocês a disponibilidade, ao tempo. Vou deixar aberto aqui também para caso vocês queiram passar alguma mensagem para os nossos ouvintes, né? Então fiquem muito à vontade e agradecer novamente. Bom, como eu estou muito faladeira, já vou falar também. Primeiro, obrigada pela oportunidade, obrigada por terem me escolhido aí, por acharem que eu podia trazer alguma coisa importante e relevante aqui para o grupo. Eu gosto muito de Mulheres de Produto, então estar participando do podcast é realmente muito, muito importante para mim. Obrigada. Para as meninas que estão escutando a gente, eu queria assim, deixar muito claro que o produto é você quem faz, assim, sabe? Então, a sua carreira também. Então, para onde você quer chegar, para onde você quer ir, eu acho que sempre vale você buscar estudar, sabe? Buscar informação. Hoje a gente tem internet que, abre muitas portas para a gente, faz com que a gente alcance informações que a gente, olha, antigamente a gente não poderia nem imaginar, né? Então, para quem está querendo trocar de carreira, tá chegando em produto agora, eu fiz essa mudança, eu fiz essa migração há uns anos atrás. Então, assim, vale super a pena, venham que a água tá quentinha. Mercado a gente já falou que tem, né? Então, a gente tem bastante coisa para fazer, bastante coisa para aprender. E é isso, se vocês precisarem de alguma coisa, vocês podem contar comigo, é só me adicionar lá no LinkedIn. Boa! Gente, queria agradecer também pelo convite. Acho que foi muito emocionante, assim, porque Mulheres de Produto, essa comunidade me ajudou desde os primórdios da minha carreira ali, quando eu nem era de produto ainda e nem tinha feito essa transição. E eu tô lá no grupo do Slack, sei lá, desde quando esse grupo surgiu, assim. E lá eu encontrei pessoas que me ajudaram, me levantaram. Então, eu sou muito grata pelo convite. Eu também gostaria de agradecer. Foi uma oportunidade muito boa estar conversando com vocês, conhecendo mulheres incríveis e estreitando esses laços dentro da comunidade de produto. Sobre mensagem para as nossas ouvintes, eu vejo assim, como iniciante dessa área de produtos, eu estou há 1 ano, 2 meses mais ou menos, eu aconselharia começar com o que temos, a oportunidade que está aberta para ti. Não importa se é um Associate Product Manager, se é analista de produto, se é auxiliar de um PM, algo nesse sentido, ou PO, comece com o que tem, que é o que a gente conversou nesse começo. O funil de entrada tem diversos cargos, você vai afunilando lá no finalzinho. Então, se você quer entrar nessa área, dê o primeiro passo de entrar de alguma forma, independentemente de qual é o cargo. Porque a partir daí, o seu desempenho, o seu compromisso, a carreira que você vai fazer internamente só vai depender de você. O mercado te deu a oportunidade de alguma forma. Então, depois disso, é só você que vai correr atrás. E obrigada, gente. Foi um ótimo papo. Estou muito animada com a nossa conversa. Bom, a discussão ela continua, né? Ela continua no nosso Slack, ela continua nas redes sociais do Mulheres de Produto. E, novamente, muito obrigada por estarem com a gente. Até o próximo episódio.